Olá, o Ponta a Ponta está no ar. Muito bom ter você aqui. Hoje vamos falar sobre o trabalho do Compor, o Centro de Autocomposição do Ministério Público de Minas Gerais, como mediador para manter em funcionamento a Casa de Juscelino, localizada no Centro Histórico de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha. Desde 1985, a casa abriu as suas portas para o público conhecer a história de Juscelino Kubitschek, ex-presidente do Brasil, ex-governador do estado e ex-prefeito de Belo Horizonte. Os nossos convidados são a promotora de justiça de Diamantina, Luciana Guimarães Teixeira Cristófaro. E aqui no estúdio eu conto com a presença de Serafim Melo Jardim, diretor-presidente da Casa de Juscelino. Eu agradeço muito a presença de vocês. É um prazer tê-los aqui na TV MP. O prazer é meu. Bom, antes de a gente começar a nossa conversa, vamos ver algumas imagens da Casa de Juscelino. Juscelino viveu dos 3 aos 19 anos neste imóvel do século XVIII, pintado de branco com janelas e portas azuis. Hoje o museu abriga 2 casarões separados por um pátio. No acervo estão quadros, livros, móveis, fotos, documentos e objetos particulares. Entre os destaques estão a cozinha e o quarto do ex-presidente, o consultório onde, recém-formado como médico, atendia os pacientes. Na biblioteca pode ser visto um retrato de JK a óleo pintado por Di Cavalcante e os livros sobre sua história e de Diamantina. Doutora Luciana, como a gente viu nas imagens, a casa deve ser preservada, né? E está sempre em funcionamento, mas ela vem enfrentando várias dificuldades. Mas o Ministério Público sempre atento a essas dificuldades, não é? Sim, é um prazer realmente estar aqui com o senhor Serafim, que a gente sabe do esforço dele, do amor que ele tem pela casa, por Diamantina, pela história de Diamantina e de Juscelino, e eu acho que ele não se recorda, mas assim que eu cheguei aqui, já se vão 10, 11 anos, ele com muito carinho, ele veio me receber e me presenteou com o exemplar da Casa de Juscelino, que eu guardo até hoje com muito carinho. Então, a história é antiga, nossa história é antiga. Como curadora do patrimônio histórico, cultural, é mais do que dever, né? Dever do Ministério Público, eu como promotora de justiça, é dever acompanhar essa situação da casa, acompanhar a nossa história, acompanhar os bens culturais, materiais, e como cidadã também, que foi a cidade que eu escolhi para morar, também com muito carinho que a gente acompanha e torce para que tudo fique melhor na casa. O não funcionamento da casa é uma perda muito grande para a cultura, não só de Minas, mas do país, né? Com certeza. O nosso centro histórico aqui é tombado em nível federal pelo Unesco e considerado Patrimônio Cultural da Humanidade. E é exatamente onde fica a Casa de Juscelino. E não dá para a gente pensar a história de Diamantina sem JK, sem pensar em JK, e pensar em JK sem pensar em Diamantina. Aqui, em qualquer canto, a gente brinca, canto, seja a forma de cantigas, ou lugares, ou canto de lugares, a JK está presente. Então, a preservação da nossa história, a preservação da memória para as próximas gerações, isso é de fundamental importância. Seu Serafim, o senhor já disse que enquanto estiver vivo vai lutar para manter de pé a Casa de Juscelino. Não resta dúvida. Né? E no dia 9 de agosto, praticamente 13 dias antes do acidente, ele me convidou para almoçar com ele, mas infelizmente não sabia que era o último almoço e disse a ele que eu tinha alguma coisa a fazer na hora do almoço. Então ele me pediu 2 favores: colocar uma carta no correio para nossa amiga Vera Brant e comprar a casinha dele em Diamantina. Ainda virou para mim e falou assim: ó, você pode comprar que o dinheiro eu arrumo. Porque nós já tínhamos conversado com relação à casa, ele queria restaurar a casa para quando ele fosse a Diamantina, ficasse hospedado na própria casa, né?
Então ele tinha um carinho muito grande por aquela casa. Todas as vezes que eu passei a acompanhar o presidente a partir de 1967, né? Então, muitas vezes que nós íamos à Diamantina, nós tínhamos de passar pela casa. Ele tinha de contar alguma coisa, como é que ele gostava da jabuticaba, a jabuticabeira, que eu fiz tudo para manter a jabuticabeira, inclusive ela está lá até hoje, a madeira, né? Mas eu procurei, né? Desde da morte dele, que já são praticamente 47 anos, e mais 9 anos que eu convivi com ele, são praticamente 56 anos ao lado do presidente. E eu, então, lutei durante 9 anos, restaurei, e digo com toda sinceridade, tenho tido um apoio muito grande do Ministério Público, da doutora Luciana. Ela, de fato, eu estou lembrando do primeiro dia que ela foi, que eu dei a ela a revista, mas a doutora Luciana continua do mesmo jeito lutando por Diamantina. E eu vou dizer aqui que no dia 3 houve uma reunião, e nessa reunião eu senti que a doutora Luciana estava querendo que a casa fosse aberta. E eu fiz tudo para que a casa fosse aberta, e no dia 11 de agosto, 11 de setembro, nós reabrimos a casa e estamos com ela aberta até hoje. E vou dizer, doutora Luciana, a senhora foi uma das causadoras da abertura da casa, que eu senti. 2 pessoas queriam que a casa fosse aberta. A doutora Luciana e o arcebispo de Diamantina, Dom Darcy José. Então, eu procurei, e com o apoio de amigos como o doutor Bernardo Franco Viana, que me ajudou muito, nós então nos caminhamos e prometemos ao Ministério Público, à doutora Luciana, que nós íamos abrir a casa no dia 11 e iríamos manter a casa. E estamos mantendo até hoje, graças a esta ajuda. O senhor é o guardião da história de Juscelino. Eu praticamente, hoje, nós somos 5 pessoas que conviveram com o presidente. Essas 5 pessoas, a Maristela Kubitschek, que mora no Rio, a filha, e o deputado Genival Torinho, que está com mais de 90 anos, o Idemurgo Chateaubriand Pereira de Nito, foi presidente do BDMG, que também está com mais de 90, e o meu irmão, que está com 94 anos. Então, eu continuo lutando com bons amigos, né? Inclusive, quero aqui fazer o elogio ao Ministério Público, o que tem feito para que a Casa de Juscelino esteja em funcionamento. Vamos saber disso no próximo intervalo. É bem rápido. Já, já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. O Ponta a Ponta está de volta, hoje falando sobre a casa de Juscelino. Doutora Luciana, os problemas se agravaram desde quando? A gente, como dito, a gente já veio acompanhando a casa, o seu Serafim já vinha nos informando das dificuldades que ele estava tendo em razão de uma falta de repasse dos valores que a Secretaria de Cultura deveria repassar à casa,
e que não estava repassando em razão de uma eventual alegada ilegalidade, irregularidade numa prestação de contas, mas que já foi resolvida, já foi verificada que não era bem o que a Secretaria de Cultura estava falando que havia acontecido em relação a essa prestação de contas. Só que as verbas foram cortadas. E aí veio essa bola de neve, né? Porque um ano sem, 2 anos sem, 3 anos sem, né? Fica sem o repasse de verba no valor anual de 140 mil, ele não foi feito pelo Estado. Então, chegou em 2021, que foi quando o seu Serafim falou dessa reunião que nós fizemos aqui na promotoria, foi quando ele nos informou que, olha, não dá mais, eu não tenho como manter os funcionários, eu não tenho como pagar o gasto básico da casa, ele estava tirando do bolso dele para manter o mínimo da casa de segurança, porque os objetos lá são muito valiosos. Né? Então, tem que ter segurança, tem que ter um mínimo de funcionários para auxiliar com os turistas, e isso tudo a gente sabe que tem um custo, ainda que mínimo. E foi quando a gente fez essa reunião, ele muito gentilmente atendeu a nossa solicitação, um convite para vir aqui na promotoria para a gente ver o que poderia ser feito. E com muito custo conseguiu-se a abertura no dia 11 de setembro de 2021, sendo que o dia 12 é aniversário, né? Comemora-se o dia de JK, para que pelo menos no dia 12 a gente tivesse a casa aberta. Mas agora já resolveu a situação da prestação de contas, mas a questão foi essa: como a secretaria parou de repassar a verba, isso veio como uma bola de neve, agravando a cada ano a situação da casa. Por que houve? Por que a secretaria parou de enviar as verbas? Por conta de uma eventual, que eles alegavam uma irregularidade numa prestação de contas em 2012, que alegaram que não teria sido prestada ou não teria sido prestada a contento. E nós sabemos, né, nós somos Estado, nós sabemos que muitas das vezes a resolução dessas questões elas são muito lentas. Então, até que haja o recurso por parte da casa, informando, não, olha, sim, foi prestado sim, está tudo correto, até que isso seja analisado novamente pelo Estado, a casa acabou sendo bloqueada no sistema federal, no CIAF. Em razão disso, eles ficaram incapacitados de até formar novos convênios públicos com outras entidades públicas, e foi se agravando. Então, a questão toda foi uma eventual prestação de contas antiga, de 2012, e que isso a gente depois verificou que foi uma irregularidade e a secretaria ficou de analisar. Seu Serafim, o funcionamento da casa, o fluxo de turistas sempre foi muito grande, né? A curiosidade das pessoas. A casa de JK recebe hoje, é o principal local visitado de Diamantina. Hoje, por exemplo, nós estamos mantendo a casa graças aos ingressos. E estamos lutando para tentar ver o que nós vamos conseguir. Mas nós estamos mantendo a casa graças aos ingressos das visitações dos turistas a Diamantina. E o que eles mais gostam de visitar? Tem algum cômodo que eles gostam mais de visitar na casa? Acontecem coisas interessantíssimas na casa. Inclusive, pessoas que choram, né? que lembram né, do presidente. E tem muita coisa a ver, porque antigamente era só a casinha. E como a casa são praticamente 100 e poucos metros quadrados, eu resolvi construir nos fundos um anexo. Esse anexo tem nome de Júlia Kubitschek, tem um mini auditório com 48 poltronas, tem uma biblioteca onde tem o retrato do Di Cavalcanti, que foi um retrato doado à casa pelo um amigo. E acontece o seguinte, que estamos lá com o escritório,
do presidente, né? Temos lá uma sala em homenagem à dona Sara Kubitschek, que foi uma excelente primeira-dama, tanto do município como do Estado e da União, né? Eu estou prestando essa homenagem a ela. E a minha sala, que tem uma visitação diária de várias turistas que não deixam de ir, inclusive gostam de me fazer várias perguntas sobre o Juscelino, né? E muitos dizem o seguinte: eu gostaria de ficar aqui era a tarde toda, né? Tomar um café. E a casa é assim, ela é visitada e graças a Deus vamos lançar agora em janeiro um livro sobre o Juscelino, onde o Fábio Chateaubriand, que é diretor da TV Cultura, conseguiu praticamente quase 13 mil fotos para escolher 400. O livro está maravilhoso. E estamos fazendo um documentário também, inclusive há 2 semanas, 3 semanas atrás, nós gravamos lá em Diamantina a Arte Miúda, onde a nossa doutora Luciana faz um papel de Maria, Que a ótimo. Virgem Maria. Então, vocês vão ver, é impressionante. Ela está... É a Virgem Maria. A gente faz agora mais um intervalo e voltamos já já. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Nesta edição do Ponta a Ponta, o assunto é a casa de Juscelino e as ações do MP para mantê-la aberta. Doutora Luciana, em outubro de 2022, o Compor entrou mais uma vez em ação para mediar um consenso entre o município e a casa de Juscelino, né? A direção da casa. Como foram as reuniões e o que foi decidido? Então, o Compor é maravilhoso. E os nossos colegas aí em BH, eles conseguem, às vezes, algumas resoluções que aqui a gente não consegue, por mais boa vontade, assim, por assim dizer, que as partes tenham, né? E a gente foi até o Compor a pedido do seu Serafim, que ele queria resolver essa questão com o Estado, e o município também foi convidado a participar dessas reuniões. E como promotores de justiça, a gente tem que pensar na promoção da justiça, chegar numa resolução que seja melhor para ambas as partes e de forma mais rápida, né? Porque isso é dar autonomia às partes. Ao invés de você entregar essa resolução na mão de um promotor, uma promotora, um juiz ou uma juíza que nada conhecem sobre a sua vida, você devolve às partes a oportunidade de resolução da questão. E isso foi feito. Então, estivemos lá, nós aqui da promotoria, da primeira promotoria, eu estive, aos colegas do Compor maravilhosos, o seu Serafim, doutor Bernardo, o prefeito Juscelino e o pessoal da Secretaria da Cultura, e assim conseguimos chegar num acordo de que a secretaria iria analisar essas questões da prestação de contas do seu Serafim, os recursos, de forma mais célere possível, bem como analisar eventuais projetos que tivesse para que angariasse mais verbas para casa. E, ao mesmo tempo, o município também se colocou à disposição, caso houvesse necessidade de oferecimento de algum estagiário, para auxiliar nessa manutenção da casa. Os elementos essenciais para uma boa mediação. É muito legal quando você pega o acordo do Compor, e ali eles já colocam as principais diretrizes, que seriam, eles chamam de diretrizes, né? Para que o acordo seja feito.
Então, é muito isso que eu disse aqui, principalmente a autonomia da vontade, você devolver às partes essa autonomia sem querer impor nada, né? Querer impor a sua opinião como MP. O que a gente pode fazer é orientar ou sugerir, mas às vezes nem isso a gente faz, é só realmente ouvir. É muito interessante quando a gente vai para um processo judicial, que a gente está aqui no calor daquele embate, muitas vezes a gente não ouve, a gente não quer escutar, a gente só quer responder. Então, a pessoa te fala uma coisa ou escreve alguma coisa no processo, você já está pensando como que eu vou responder isso. Você não para pensar que sentimentos estão ali envolvidos naquela fala, naquela escrita. O que isso significa verdadeiramente para a pessoa? Não é mais um processo, não é um pedaço de papel, é a vida da pessoa, muitas vezes, que está ali. Então, essa autonomia da vontade, essa imparcialidade, independência, a gente tem que ter tempo para escutar, não adianta fazer as coisas no atropelo. O ambiente é muito importante, a credibilidade, né, que o MP goza e que a gente sabe que isso vem crescendo em relação ao compor, o acolhimento às emoções, o respeito, a diligência. E eu só vou deixar da norma aqui do compor, que eu acho maravilhoso, que eu acho que para mim bastava esse inciso, que ela fala resolução humanizada dos conflitos, controvérsias e problemas com foco nos legítimos interessados. Isso diz tudo. Seu Serafim, como que a casa está funcionando hoje? Com parcerias? Não, a casa hoje funciona, ela está se mantendo por alguns amigos, né, inclusive eu, e os ingressos. Então, a casa ela está funcionando. E hoje é o local mais visitado de Diamantina, né? E eu quero aproveitar essa oportunidade, agradecer ao Compor, agradecer ao Ministério Público na pessoa da doutora Luciana, porque eu tenho sofrido muito, né, nessa minha batalha. Mas eu estou com 87 anos de idade, né? E nesses 87 anos eu tenho praticamente 68 anos na vida pública. Nunca, graças a Deus, nunca tive nada contra mim. E que está aí nessa composição que está sendo feita pelo Compor e pela a doutora Luciana, em Diamantina, no Ministério Público, eu acredito que não vai demorar muito. Temos aí também o nosso advogado, que é o doutor Bernardo Franco Viana, que também está conduzindo tudo da melhor maneira possível. Eu acredito que depois que nós tivemos essa reunião aqui, tivemos o doutor Antônio Lopes também do nosso lado, tentando resolver o problema da melhor maneira possível. E a Compor, acredito que nós vamos resolver esse problema. E continuar com a casa Juscelina aberta. Continuar com a casa aberta e dizer aqui, abertamente, que se eu abrir no dia 11 de setembro, foi graças... Eu senti que a doutora Luciana e o doutor, aliás, o Dom Darcy José, estavam procurando que a casa fosse aberta. Então, estou com a casa aberta, estou praticamente... Hoje, eu devia ter lá uns 5 ou 6 funcionários, hoje tenho 3, e eu estou lá presente, né? De manhã eu vou para lá, saio de lá às 5 horas da tarde, muitas vezes almoço lá, mas está indo. Graças a Deus a casa está indo muito bem, né? E Diamantina merece. Claro que merece. Diamantina merece. É como disse a doutora Luciana, é impressionante. O JK, ele é lembrado em todos os lugares. Né? Eu vou dar então, o endereço da casa de Juscelino, que fica no Centro Histórico de Diamantina, funciona na rua São Francisco 241, de terça a sábado, de 9 às 12 horas e de 14 às 17 horas. Domingos e feriados, de 9 às 13 horas.
Olha, com certeza vale uma visita. A casa faz parte do patrimônio histórico brasileiro. Eu agradeço muito a presença de vocês. Parabéns, que a casa continue aberta e que todo mundo possa conhecer a história de JK. Eu quero aqui agradecer mais uma vez o Compor e a doutora Luciana. E eu espero você no próximo Ponta a Ponta. Até lá!